Boa noite a todos. A gente está numa atividade de integração. Essa atividade está acontecendo no espaço que é dedicado à turma Direito de Danos do Centro Universitário SESMAC, mas por conta da rede de pesquisa Agenda de Direito Civil Constitucional, eu estou aqui hoje com a alegria de dividir esse momento com um dos nossos cofundadores, o nosso coordenador, o professor Marcos Catalã, e vai conversar um pouquinho conosco sobre a responsabilidade civil dos fornecedores no universo digital. E ele foi gentil o suficiente de autorizar que a fala dele fosse compartilhada depois aqui nas redes sociais. Aqui na sala a gente tem representantes do SESMAC, representantes de outras instituições de ensino, que estão vinculadas à rede Agendas, em mais uma iniciativa de integração entre graduação e pós-graduação e entre programas de várias regiões diferentes do nosso Brasil. Meu caro amigo, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua generosidade de estar aqui conosco. E sem mais delongas, a palavra é toda sua, tá? Para que a gente possa começar essa noite. Marcos, querido, sou eu que agradeço o teu convite gentil e a possibilidade de estar aqui provocando algumas reflexões. A ideia é exatamente essa. Eu preparei um pequeno texto, uma pequena comunicação, tentando identificar situações, exemplos bastante contemporâneos. É bastante provável que talvez algumas dessas situações que eu vou compartilhar com vocês tenham lido ao longo das últimas 2 ou 3 semanas, porque de fato este foi o meu intuito. E depois tentar teorizar um pouco essas questões. Tentar ser bastante objetivo quanto de hábito, deixando de lado as formalidades acadêmicas que particularmente não me encantam. Responsabilidade civil dos fornecedores no universo digital foi o tema que o professor Marcos Erhardt pediu que eu abordasse com vocês. Então, a partir daí, imaginemos de início um hacker que atacou a sua rede social, privou-te do acesso. Independentemente da identificação do hacker, nem sempre fácil, e mesmo da sanção penal do criminoso, o gestor da rede social também possui algum tipo de responsabilidade sobre esse fato? Como o nosso direito nos ajuda a lidar com esse tipo de situação? O Marco Civil da Internet, por exemplo, determina que, uma vez notificado pelo judiciário de que o texto ou imagem postados na sua rede social possui conteúdo ilícito, o judiciário deverá notificar o provedor para retirar esse material do ar, sob pena de responder solidariamente com o autor do dano. Mas e antes disso? E mais do que isso, esse não é o único universo de situações. Alguém que invade o meu Instagram ou o meu Facebook e começa a ali postar imagens usando tecnologia de deepfake do meu rosto em corpos desnudos, em cenas pornográficas. Aliás, nós sabemos que quando há exploração de conteúdo pornográfico, especialmente envolvendo crianças e adolescentes, não há necessidade de intervenção judicial. É a exceção que nós temos no Marco Civil da Internet. Ao lado, e isso para mim é curiosíssimo, enquanto escolhas que são feitas de quando falamos de proteção de direito autoral. Para a proteção de direito autoral, não é necessário o recurso ao chamado judicial notice and takedown. Agora, para a proteção de outros direitos de personalidade com um conteúdo não patrimonial, isso é relevante, isso é necessário, é imperioso nos termos atuais. Mas eu dizia que talvez essa não seja a única situação em que nós tenhamos a, uma consequência de um ataque hacker. Eu simplesmente posso ter sido privado do acesso à minha rede social. E se exige algum tipo de recompensa, algum tipo de pagamento para que esse acesso me seja devolvido. E não apenas da rede social, às vezes dos arquivos que nós temos na nossa atividade empresária. São frequentes os relatos de ataques hacker
que privam o acesso ao conteúdo dos documentos que eu tenho no escritório de advocacia, em uma clínica médica de reprodução humana ou de qualquer outra área, e mesmo há não muito tempo, o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul foi tirado do ar por força de um ataque hacker. E talvez nós não tivemos acesso a essa informação, ela não foi publicizada, tenha havido algum tipo de pedido de resgate para a devolução do acesso. Então, percebam que é uma situação que pertence ao nosso cotidiano. E, evidentemente, quando olhamos isso desde o prisma do direito do consumidor, nós somos nitidamente vulneráveis nesse cenário virtual. Por mais que nos digam, tenham senhas, tenham informações, eventualmente escapa alguma coisa ao nosso controle. Eu não consigo dizer para vocês como eu vou fechar todas as portas da nossa rede de computadores no escritório, porque sei que é possível que um ataque venha via, não usamos mais, mas enfim, um aparelho de facsímile ou similar, os periféricos que nós temos na rede. Notícia fresquinha, do dia 10 desse mês. No portal UOL, foi relatado que a empresa Cox Media Group, CMG, baseada em Atlanta, nos Estados Unidos, tem à disposição um software chamado Active Listening. A apresentação feita para clientes em potencial desse software mostra que ele faz a captura de dados do microfone dos usuários, visando a criação de anúncios segmentados com auxílio da inteligência artificial. A CMG, o Cox Media Group, não especificou que dispositivos são alcançados por esse software. Na apresentação, o grupo não disse se a captura de voz é feita por meio do microfone de uma Smart TV, de um notebook, de um desktop, do aparelho celular, dos microfones acoplados aos fones de ouvido que normalmente utilizamos, ou alguma outra tecnologia eletrônica. A apresentação, a matéria relata, transitou pelo passo a passo no funcionamento do software. Uma das etapas descritas durante esse momento explica que a inteligência artificial usa mais de 470 fontes distintas para coletar e analisar o comportamento dos usuários que têm os seus dados captados, afirmando ser capaz de identificar o público que está pronto a comprar. Big Techs conhecidas como Amazon, Google e o Grupo Meta estariam entre os parceiros deste grupo econômico, tendo sido citadas durante a apresentação desse produto. Aspas, espião, ou talvez não sejam sequer necessárias as aspas no mercado. Nós sabemos que, efetivamente, existe uma lei de proteção de dados vigente no Brasil, buscando a nossa tutela. Mas quão eficaz ela é em termos fenomênicos, não normativos, não de eficácia em abstrato, mas em termos fenomênicos para produzir esta proteção? A mim sempre me pareceu que ele nos escuta o tempo todo. Porque para que a Siri escute, e aí, Siri, ela precisa estar me escutando o tempo todo. É uma hipótese, ainda que a Apple negue que isso aconteça. Aquela mesma Apple que é multada com alguma frequência por conta de comportamentos nesses termos. Pensemos agora em fraudes bancárias, já que o objetivo é explorarmos algumas situações de responsabilidade civil dos fornecedores no universo digital, e eu tento provocar alguns insights, como o próprio professor Marcos havia antecipado. Ataques a conta-gotas, ou DDA, Dropper Digital Attack, promovendo saques de valor não muito alto nas contas dos consumidores, são mais comuns do que se imagina. Quando o saque é de um valor elevado,
o banco tem um sistema preparado para fazer essa identificação, mas esse sistema não consegue lidar com saques de pequeno valor, porque, enfim, aí o volume de trabalho seria muito, muito, muito maior. E, portanto, as fraudes bancárias muitas vezes se socorrem de transferências sucessivas de valores pequenos. Elas são comuns, mais comuns do que a gente consegue imaginar. E resta patente, e nós sabemos, senha e login são um sistema de segurança muito frágil, porque não oferecem a segurança necessária se não estiverem acompanhados de outros dispositivos, como tokens, PINs e etc. A ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, com danos a terceiros, por sorte, tem sido tratada como fortuito interno, logo, como risco do empreendimento. Algo que é enunciado desde o momento em que o enunciado da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça foi aprovado. Então, essa matéria é resolvida, ou esses problemas são resolvidos como hipótese de fortuito interno, embora muitas vezes os bancos, as instituições, sigam, pelo menos em um primeiro momento, negando a sua responsabilidade civil, apostando em algo que é muito real, nos filtros que vão separando aqueles que irão até o fim e, se for preciso, baterão as portas do judiciário, daqueles que vão deixa para lá, e vão consultar um advogado que não tem expertise no assunto e ficarão inseguros e também não seguirão adiante, daqueles que não conseguirão produzir as provas que são necessárias para convencer o juiz, daqueles que eventualmente não forem insistentes e seguirem de instância em instância, buscando, às vezes, chegar até o Superior Tribunal de Justiça, quando eventualmente encontrem um juiz liberal que tenha uma outra leitura, ou um juiz solipsista que decida conforme a sua consciência e não consoante a ideia de accountability e de um direito como sistema, a partir de uma ideia de coerência sistêmica que deve ser levada em consideração. Essa solução, aliás, me faz lembrar de uma decisão memorável, daquele que, para mim, é o ministro mais admirável no nosso Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin. Me vem à memória uma situação em que houve uma ação proposta contra uma sociedade empresária do ramo da telefonia. Marcos Hertz deve se lembrar disso, buscando se declarar a inexigibilidade da dívida referente a ligações internacionais. As partes tinham celebrado um contrato cujo objeto era o fornecimento de linhas telefônicas, serviços especiais de voz, acesso digital, recurso móvel de longa distância, DDD, DDI, local e, eventualmente, complemento de chamada. Tudo isso exigia uma central PABX, algo que não faz parte mais do nosso cotidiano. Né? O WhatsApp, o Zoom e outras ferramentas acabaram ocupando esse papel, essa função. Neste caso, e é um julgado que foge de outros tantos no mesmo sentido, mas com, desculpa, de outros tantos em casos semelhantes, mas com um padrão decisório diferente, atribuindo responsabilidade ao consumidor, criminosos invadiram o sistema PABX e realizaram diversas chamadas internacionais, apesar desse serviço ter sido bloqueado na operadora. O ministro Benjamin, relator deste julgado, entendeu, em meu sentir muito acertadamente, que o serviço de telecomunicação prestado a recorrente ao consumidor se mostrou defeituoso, sem a segurança esperada pela consumidora. Hackers invadiram a central, obtiveram acesso ao sistema telefônico da vítima, fizeram milhares de ligações do aparelho e a conta veio, à época, em algumas centenas de milhares de reais. 600, 700, 800, R$ 1.000 na conta telefônica. O voto lembra ainda com sofisticação teórica. O risco do negócio está ligado ao proveito econômico oferido pelo fornecedor de produtos ou serviços aos consumidores. É o ônus a que o empresário se submete para a obtenção do seu bônus, que é o lucro. Logo, a responsabilidade do
fornecedor numa situação como essa. É claro que, eventualmente, essa discussão é atravessada por uma outra importante, deveras. Um serviço telefônico pode ser considerado como consumo e, portanto, algo tratado pelo direito do consumidor quando é contratado por uma sociedade empresária? Ou aquilo tem que ser pensado como um instrumento, como um insumo na atividade mercantil, e logo algo que estaria excluído da ideia de relação de consumo? É uma discussão deveras importante, sem uma resposta pacífica ainda, nem na doutrina, nem nos tribunais, que oscilam, ora dizendo que a relação é de consumo, ora dizendo que a relação é civil. É uma questão relevante, um pressuposto que precisa ser enfrentado caso eventualmente alguém venha desenvolver pesquisas nesse sentido. A discussão ainda presente a respeito dos insumos e dos bens de consumo. Tanto que há julgados no próprio STJ dizendo que não, a responsabilidade é do empresário que tinha o PABX. Que tal lembrar agora como planejávamos nossas viagens no século XX? Vocês, meninos e meninas, me parecem muito jovens para lembrarem de como era planejar uma viagem no século XX. Marcos e eu nos lembramos bem disso. Normalmente procurávamos uma agência de turismo. Eram espalhadas com diversas sedes. E ali começava-se a cruzar uma via sacra. Por quê? Porque eram contratos impressos, a emissão de reservas de direito à passagem, e é por isso que se fala em e-booking, não, desculpa, em overbooking. Hoje a gente não pode mais falar em overbooking, hoje eu falo em oversale. Por que overbooking? Porque se fazia reserva e essa passagem era paga no momento do check-in, ou um pouco antes do check-in. Eram feitas pré-reservas. Hoje a internet, o comércio eletrônico facilitou muito a nossa vida nesses termos, porque já emitimos os bilhetes. Aliás, estou a questionar as regras tarifárias que impedem a restituição dos valores pagos quando desistimos com bastante antecedência. Essa é uma outra questão objeto do direito do consumidor que não tem tido o adequado tratamento no meu sentido, mesmo porque o Código Civil dispõe no contrato de transporte, nas regras a respeito do contrato de transporte, como lei central a respeito da temática transporte, que se eu desisto com antecedência, eu tenho direito ao reembolso, não integral, porque a despesa, a memória não me trai, até 5 ou 10% do valor integral que foi pago. Mas a partir daí, com a antecedência necessária, tem direito ao reembolso. E não é uma resolução da ANAC que poderá contrariar a legislação civil a respeito do assunto. De qualquer sorte, nós fazíamos todo um trâmite nas agências buscando passagens, vouchers de hospedagem, eventual locação de veículos, tudo no papel. Hoje, navegamos pela internet, por meio de diversos sites de buscas, entre os quais me vem à mente Decolar, Booking, Trivago, Hotels.com. Nos dão acesso, melhores destinos, nos dão acesso a uma miríade de destinos, hotéis, locadores de veículos, transfers, passeios locais, companhias aéreas, seguros de viagem, quase sempre avaliados por outros usuários cuja existência e idoneidade sempre me fazem pensar no pior do ser humano. Quando a gente pensa no bem e no mal, e não estou aqui construindo discursos políticos na extrema-direita para falar de pessoas de bem, porque todos nós temos o bem e o mal fundidos dentro de nós e fazemos escolhas éticas ao longo da vida, ou algumas não éticas que permitem aquilo que de pior do ser humano saia de dentro de nós. Aliás, falando em transporte aéreo, e antes de enfrentar uma outra discussão que também tem uma matéria bastante nova a respeito de autoavaliação ou avaliações fraudadas, essa semana saiu um julgado muito interessante proibindo as empresas low cost de cobrarem
pelo transporte de malas nas cabines. Saiu em Portugal, me parece um julgado bem interessante a respeito deste assunto, né? Marcos e eu temos um amigo em comum, o professor Manuel Maceno, que tem uma energia absurda, tá? E passa o dia compartilhando matérias e leituras que ele faz com um apetite muito voraz, com um apetite pantagruélico, né? É uma pessoa verdadeiramente fantástica. Enfim, eu dizia no pior do ser humano, e primeiro compartilhar uma experiência que eu tive em Foz do Iguaçu, certa feita, uma churrascaria ruim, que acabaram nos levando em um evento, e tinha uma plaquinha na frente de uma mesa de sobremesas maravilhosa. Uma das mesas de sobremesa mais lindas que eu já vi na minha vida. Faça uma avaliação positiva no TripAdvisor e ganhe a sobremesa de graça. O churrasco estava horrível, mas as pessoas faziam as avaliações dizendo que era maravilhoso. Aliás, foi essas avaliações que nos levaram até aquele lugar. E para minha vergonha, de professores da Argentina, onde se produz a melhor carne do mundo, comendo naquela churrascaria horrível. Não fui eu que a escolhi, por sorte. Expliquei depois de pedir 1000 desculpas a ambos. Pelo menos o doce estava gostoso. O fato é que o Google não conseguiu anular uma multa recorde de 2 bilhões, bilhões com B de bola, e 600 milhões de dólares imposta pela União Europeia por abusar do seu poder de monopólio para acabar com os serviços de compras online rivais. Neste caso, o Tribunal de Justiça da União Europeia, situado em Luxemburgo, apoiou uma decisão histórica de 2017 e concluiu que essa gigante da tecnologia aproveitou-se ilegalmente de seu domínio e mecanismos de busca para dar uma classificação mais alta aos seus próprios anúncios de produtos. Surgem outras tantas questões, como danos a bens digitais, e-mails, fotografias, obras de arte digitais e falhas no serviço oferecido pelo provedor. Os extravios são comuns. Os bens digitais que estavam na nuvem desapareceram, como se a nuvem tivesse desaparecido por força da chuva. Obviamente, há aí uma relação de consumo. E diante da expectativa depositada pelo consumidor, pelo menos naquilo que me parece, um defeito. Porque quando a gente pensa em reparação de danos no âmbito do direito do consumidor, e essa é a parte final dessa comunicação, eu tenho que ter em mente a ideia de defeito. Defeito normalmente ligado à ausência da segurança expectada, socialmente expectada. Eu estou aqui a falar do caso da desvalorização de obras de arte digitais que afetaram o pobrezinho do Neymar há poucos dias. As obras que ele adquiriu tiveram uma grande desvalorização. Não estamos aqui a falar disso porque aí é uma questão de regra de mercado. Tá? Ainda que talvez possamos falar também, opa, mas e os assistentes de investimento não têm o dever de dar adequada informação? Se essa relação foi mediada por um assistente sobre flutuações de mercado e essa informação não tenha sido dada, talvez sim eu possa falar na violação de um dever geral de conduta afeto à boa-fé. Temos ainda inúmeras situações de discriminação algorítmica. Me vem à mente um caso, normalmente se fala no caso famoso da Decolar, dos hotéis do Rio de Janeiro, não, mas me vem à mente um caso de uma cidadã inglesa que morava com um companheiro numa smart house e sempre estava junto com ele. A casa era toda inteligente, operada por comandos de voz. E num determinado momento ele viaja e quando ela ia, já bastante tarde, a casa se recusa a abrir as portas para ela, sob o argumento de que não reconheceu o seu padrão de voz.
Mulheres tendem a ser mais discriminadas por sistemas informáticos, por sistemas eletrônicos, que homens. Pessoas pretas tendem a ser menos identificadas por sistemas de videovigilância que pessoas brancas. Porque, enfim, o modelo que costuma ser testado é o do homem patês, clara, o homem caucasiano. Os gêniozinhos da informática, quase todos, têm ainda hoje esse perfil no Vale do Silício e nos contextos similares na Europa. Não é o único, mas é um caso bastante conhecido. Aliás, se alguém transita por essa temática, tem uma obra fantástica de uma pesquisadora chamada Carissa Vélez, Privacy is Power. Privacidade é poder, que precisa ser lida. Não é uma obra jurídica, mas ela traz uma miríade de exemplos, ela traz uma infinidade de situações de vazamento de dados, de discriminação, vazamento de dados de um site de encontro público gay, que exigia, por uma questão de segurança deles, era uma escolha de quem acessava o site, exames de saúde, incluindo o do HIV. Não tem HIV. Ainda que tenha baixa efetividade, porque o fato é que é necessário algum tempo após a contaminação para que o vírus seja identificado no organismo humano. E logo podem acontecer com frequência casos de falso negativo. O caso famoso do Ashley Madison, um site de traição, cujos dados também foram vazados por força de um ataque hacker, e que levaram desde a inserção do nome de todas as pessoas daquela cidade norte-americana no jornal da cidade, num estado conservador, provavelmente eleitor de Donald Trump, dizendo: o Pedro, o Francisco e o Ricardo são safados, estavam lá inscritos no Ashley Madison, até suicídios. E aí, Marcos, eu não sei se você já ouviu falar nisso. Isso o Manuel Maceno, nosso amigo português, me contou certa feita. E o público predominante no Ashley Madison, é porque o homem é safado, as mulheres não, era masculino. Ashley Madison, Privacy is Power, privacidade é poder, Viviane. Privacidade é poder, Carissa Vélez. Manuel lembrou, certa feita, que o público no Ashley Madison era predominantemente masculino, na proporção de 90-10, de 9-1. Só que os relacionamentos se davam sem problema. Todos os homens que acessavam o site encontravam uma mulher com quem conversar, se eram heterossexuais, e esse era um site basicamente heterossexual. Ele aposta que havia ali um robô fazendo o papel de mulher em inúmeras situações, que já havia essa tecnologia de um chatbot, de um talkbot, e que levou no limite ao suicídio de algumas pessoas que tiveram seus nomes vazados. Porque, ai de mim, da minha esposa, descobrir que eu sou safado. Um bom terapeuta nos ajuda a enfrentar. Pensemos ainda no aplicativo de transporte mais conhecido no mundo ocidental e nos problemas cotidianos, no aplicativo de hospedagem mais conhecido do planeta e nos problemas cotidianos, em reservas de hotéis feitas em diversas plataformas, que quando comparecemos no hotel, não estão feitas, caíram na aquisição de bilhetes aéreos ou daquilo que é vendido como tal, caso 1, 2, 3 milhas, a publicidade promovida por influencers, nem sempre com a possibilidade de que seja percebida desse modo, o que chamamos de publicidade invisível. No gênio gaúcho, que tem conseguido fazer as pessoas trocarem a segurança da propriedade imobiliária por negócios firmados sobre o suporte digital e identificados por meio de tokens. E, mais recentemente, nas bets, que se espalham pelo país devidamente autorizadas. Todas essas questões, ou quase todas, têm íntima relação, e os problemas afetos dessas questões, sendo mais claro, têm íntima relação com aspectos como a desterritorialização do contrato. Já não se assina mais um contrato em papel numa determinada loja, numa determinada agência. Nós não sabemos de onde estão
registradas ou pelo menos arquivadas num suporte digital essas condições gerais de contratação na cidade, no estado ou no país. Obviamente, isso leva também à despersonalização da relação jurídica, a falta de contato entre as partes contratantes na concretização do negócio por dispositivos automáticos. Quem nos garante que não estamos conversando com talkbots ou chatbots? Conversando, portanto, com inteligências artificiais. Obviamente, penso eu, e acredito que o professor Marcos tenha a mesma resposta para isso, há uma sociedade empresária ou um ser humano responsável pelo uso dessas tecnologias e, portanto, ele assume essa consequência. Mas será que um direito não pode dizer que essa solução é distinta? E se esse direito, no campo internacional, disser que essa solução é distinta, personificando a inteligência artificial, como ficamos nós na qualidade de contratantes? Imaginando boa vontade, boa fé e intenção em cumprir o contrato, porque outras tantas situações nos levam a enxergar fraudes. Também a desmaterialização do meio de contratação, não há mais um meio físico, material. E aqui é importante chamar a atenção, e me agradam as regras nesse ponto, que o projeto de reforma do Código Civil sugere que eu precise ter meios para ter acesso à minuta que eu assinei. Pode ser um meio digital, mas eu preciso ter uma forma de ter acesso às condições de contratação, às quais dei vida como cláusula contratual, quando disse, ainda que por meio de um simples clique, aceito, concordo, de acordo, ciente, ou algo parecido. Ainda problemas na linguagem, afinal, não são incomuns contratos em língua estrangeira. Minha filhinha mesmo, com 5 anos, uma vez por semana, vai a uma vez, e quando as condições de contratação me foram enviadas, todas elas me foram enviadas em inglês. Por sorte, consigo entendê-las, mas por um privilégio, mais do que sorte, que reconheço que tenho. Mas será assim com as demais pessoas? E não se trata disso. Se trata de respeito à nossa legislação de consumo, que impõe que toda informação precisa ser feita no vernáculo. Mas e a fiscalização? Onde está? Vejam, também tenho o privilégio de morar numa capital em que as coisas, em princípio, chegam antes. Em princípio, as estruturas de poder são mais bem organizadas. Porto Alegre tem um Ministério Público, quando a gente pensa em direito do consumidor, extremamente atuante, e tem 2 PROCONs, um estadual e um municipal. O estadual, embora não trabalhe aqui diretamente, porque a ideia é atender as populações, as pessoas que vivem em cidades que não têm PROCONs. Mas este papel de fiscalização, de poder de polícia, ele assume. Uma defensoria pública bastante bem estruturada, grupos de pesquisa, especialmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são liderados por aquela que é a figura mais icônica do direito do consumidor da América Latina, a professora Cláudia Lima Marques, e que, obviamente, também estão atentos a essas questões. E, ainda assim, a escola, que funciona há anos, estava encaminhando condições gerais de contratação, incluindo questões afetas à lei de proteção de dados, em inglês. Eu disse a eles, eu espero que vocês solucionem esse problema em 30 dias, senão eu vou fazer algumas denúncias. Resolveram, mandaram para mim as condições de contratação em português, incorporaram isso ao site, ponto de interrogação, deixo o problema em aberto. E, obviamente, todos os problemas afetos à contratação por meio da adesão às condições gerais de contratação. A partir daí, pessoal, só para fazer um fechamento, danos que eventualmente aconteçam, repito, podem ser pensados a partir da ideia de defeito, na medida em que o CDC trabalha com esta lógica. Um produto ou um serviço serão defeituosos quando não fornecem a segurança que o consumidor pode esperar, levando em consideração circunstâncias como ele foi fornecido, como as informações foram dadas, quais são os riscos que razoavelmente se esperam, qual a época em que foi fornecido. Lembrando que o fornecedor de produtos ou serviços só não será responsabilizado, havendo um dano, provado o dano, no mais das vezes, tendo que provar o fornecedor, logo o ônus é seu, só não será responsabilizado quando prestado o serviço, não há defeito, mas para isso ele vai precisar ou periciar o serviço ou policiar o produto e mostrar, olha, não tem este defeito, essa conexão de causa e efeito não existe aqui,
ou, eventualmente, demonstrar o fato exclusivo do consumidor de terceiro. Se prova um fato concorrente, aí nós vamos falar em concausas e trabalhar isso no universo da divisão equânime do valor de reparar, de uma reparação polêmica na literatura jurídica. A professora Cláudia Lima Marques, por exemplo, vai dizer: opa, se não foi fato exclusivo, a lei trabalha com fato exclusivo, deverá haver reparação integral. Surge aí algum tipo de discussão. Enfim, no primeiro momento, são essas as provocações que eu deixo para vocês. E mais uma, Marcos, só mais uma. Vamos pensar nos influencers, nos gatekeepers, no dono da chave do portal. Como diferenciar a responsabilidade dessas personagens daquela que é prevista no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o comerciante só será responsabilizado em alguns casos bastante pontuais. Afinal, a atuação de um influencer é tão diferente que da atuação do supermercado, a atuação de uma plataforma que contém outras tantas lojas virtuais é tão diferente da atuação do mercado. Ponto de interrogação, deixo aí mais uma questão para vocês pensarem ao longo dessa noite, das próximas semanas, dos próximos meses, ou quiçá até das suas vidas. Meu amigo, só tenho que lhe agradecer, porque você vai mostrar ao pessoal com a sua fala de hoje como é que você constrói novos dispositivos, como é que o direito evolui. Pessoal, o que é que o professor Catalã fez? O professor Catalã pegou o que está acontecendo. Então, ele está trabalhando com fato. E aí, a partir do fato, ele está valorando o fato. E aí ele vai analisar se a gente tem norma suficiente para lidar com isso, ou se a gente precisa buscar alternativas para resolver aquela situação que está acontecendo. E foi muito interessante quando você disse que queria acrescentar mais um ponto, que era justamente, eu estava tentando procurar alguma coisa que perpassasse vários dos temas que você estava mencionando. E aí, o que é que eu queria abusar um pouquinho da sua boa vontade? Eu vou pedir para você aplicar a doutrina tradicional do consumidor em algumas situações que eu queria trazer para vocês aqui, tá certo? Para a gente poder aprofundar essa situação. Ó, direito não pode estar dissociado do que está acontecendo. Se você não tem essa capacidade de análise que você ouviu agora nos últimos 20 minutos, o que é que vai acontecer? Você vai sempre ser alguém reativo. Você vai esperar o problema acontecer para depois você tomar uma posição. O que a gente está buscando hoje é trabalhar de modo proativo. Você lê a matéria do jornal, você vê o que está acontecendo, você vai a um restaurante, passa pela experiência você mesmo, e a partir daí você começa a buscar problematizar como é que a gente vai tratar do assunto. Atala, eu vou tirar o seu destaque da tela para eu poder compartilhar a tela com vocês. Vejam só, eu vou compartilhar uma tela aqui, é um quadro branco, vou esperar aparecer para vocês. Eu estava escrevendo enquanto você estava falando. O que eu coloquei de preto aqui, tá? É uma representação de uma relação contratual baseada no Código Civil. De um lado eu coloquei contratante, de um lado eu coloquei contratado. Eu estou partindo da premissa que eles estão em condições de igualdade. Eu estou partindo da premissa que tem liberdade para, nessa negociação contratual, cada um definir o conteúdo que é mais adequado. Eu não estou imaginando um cenário de contrato de adesão aqui. E, durante muito tempo da nossa vida, ou melhor, até o início da década de 90, basicamente, era isso que a gente tinha para trabalhar. E, meu amigo, como é bom ouvir você falar de consumidor um dia depois do aniversário dos 34 anos do CDC. Então, parece que deu tudo certo. A gente está conversando sobre esse tema numa semana que é importante para a gente, tá? Então, a gente tem aí 34 anos que a gente passou a conviver com o regime dúplice. Olha o que eu coloquei de vermelho, pessoal, nessa tela aí para vocês. Compara com o que está de preto. Ó, esses números de artigos que eu estou mencionando aqui são números de artigos do Código de Defesa do Consumidor. E vocês estão vendo que eu coloquei o fornecedor um pouquinho mais alto que o consumidor, porque a palavra mágica aqui é vulnerabilidade. E aqui eu estou colocando o consumidor como destinatário final. Meu amigo, eu dou aula de consumidor na graduação e eu, basicamente, pelo tempo, eu vou ter que parar aqui. Só que acontece que vários dos problemas que você trouxe para a gente não cabem mais nessa dicotomia, ó, hipótese A, Código Civil, hipótese B, Código de Defesa do Consumidor.
O mundo digital deixou a nossa vida mais complexa. E o que é que eu chamo de situação mais complexa? Pessoal, olha o que está de roxo aqui no quadro para vocês. Eu coloquei, não dois, eu coloquei três personagens nessa história. Primeiro personagem, que eu chamei aqui genericamente de vendedor. Aqui eu tenho o comprador do outro lado. Mas percebam que aparece aqui uma terceira pessoa aqui, que eu chamei aqui de intermediário, e que o catalã, utilizando uma expressão muito comum nos escritos da professora Cláudia, chamou de gatekeeper, aqui para vocês definirem a situação. O que eu quero conversar com você, amigo, é como é que a gente vai encaixar as situações com essas plataformas digitais. Eu queria trazer essa representação, porque eu vou pegar esse desenho que eu coloquei de roxo aí e vou tentar imaginar o seguinte: você e você aqui, somos todos nós aqui da sala. Vou colocar, por exemplo, o Mercado Livre aqui e vou colocar aqui outra pessoa aqui, tá? Vou colocar aqui o comprador. Você está vendendo, você não está comprando. E Catalã, vejam só, no final das contas, o Mercado Livre diz que ele apenas facilita o contato. Ele diz que, basicamente, o que ele vai fazer pela gente é permitir que você entre em contato com a pessoa que tem um interesse que vai casar com o seu. Porque o contrato vai ser feito entre esses dois aqui. Mas, meu amigo, se a compra foi feita pelo Mercado Livre, eu posso dizer que esse contrato aqui que eu estou estabelecendo é paritário. Eu posso dizer que esse contrato que está sendo estabelecido entre um de nós aqui da sala e o comprador é regido pelo Código Civil, ou nós estamos diante de uma situação regida pelo Código de Defesa do Consumidor? E vejam que o curioso dessa história é que o cidadão que eu chamei de Mercado Livre no meu exemplo, eu podia ter colocado aqui a OLX, pessoal, tá? Eu podia ter colocado aqui o Magalu. Eu vou chamar essa figura aqui de Marketplace. Basicamente, é o lugar que eu vou entrar para tentar fazer o negócio. O que eu quero saber de você, amiga, é como é que você enxerga essa relação. E a minha pergunta é: se a dicotomia tradicional, civil e consumidor, continua se aplicando aqui, ou se a gente vai ter que pensar numa alternativa diferente para isso. Porque, veja, você aqui está na posição de vendedor. E aqui pode ser que você tenha comprado um telefone celular novo e esteja vendendo seu telefone velho, e você esteja fazendo isso eventualmente. Ou pode ser que você trabalhe, sei lá, com artesanato e você resolveu vender a sua arte no Mercado Livre. Eu vou sair aqui dessa tela, porque eu acho que eu já dei contexto para as pessoas, e eu queria te ouvir sobre essas situações que, por enquanto, eu comecei com o triângulo. Daqui a pouco eu vou piorar um pouquinho elas para poder ver como é que está o nível de complexidade das relações hoje. Como é que você está enxergando nesse cenário de intermediação de serviços digitais, tá? A nossa teoria vigente, e aí eu não estou falando dos projetos de reforma do CDC, nem do anteprojeto de reforma do Código Civil. Que instrumentos eu tenho hoje para lidar com isso? Tá? Como é que você pensa? O pessoal vai achar que foi preparado, que a gente combinou antes, porque eu tenho mais uma página para falar a respeito dessa questão. Que bom que a gente E é está tá, legal, tá Marcos, sintonizado. é legal que o exemplo do Mercado Livre é fantástico, porque o Mercado Livre é considerado como um case de sucesso em matéria de respeito aos consumidores, ok? Eu não falo aqui pela empresa, eu tenho uma amiga que já trabalhou em cargos importantes do Mercado Livre, não tenho relação profissional nenhuma com eles, mas é um caso de sucesso. Isso foi apresentado no último congresso do Brasil Com em São Paulo. Mas, por conta do volume, ainda tem 5% de consumidores insatisfeitos. Quer dizer, 95% de resolução de problemas é muito elevado para uma empresa. Eu não estou falando de 95% de satisfação, eu estou falando mais do que isso, porque dos 100% que reclamaram, provavelmente já não é a maioria, 95% teve o problema resolvido pelo próprio Mercado Livre. Né? Isso é um índice de resolução muito grande. Mas eu tenho 5% a resolver. E outras empresas que não têm essa mesma resolutividade. Quando a gente olha para a literatura jurídica,
A maior parte da doutrina tem defendido que a responsabilidade desse guardião, desse gatekeeper, a responsabilidade solidária por conta da cadeia da relação de fornecimento, deveria ser aferida caso a caso. Isso não resolve o nosso problema. Não. Tá? Então, a maior parte das pessoas senta em cima do muro e fala caso a caso. Ah, mas que critérios? Também não tem critério. Normalmente dizem, tem maior intervenção, menor intervenção, mais controle, menos controle. Tem um argumento muito legal da professora Cláudia Lima Marques, que ela faz alusão à pluralidade de vínculos que formariam um só contrato de consumo. Mas se esse argumento é acertado, isso deveria se aplicar também aos supermercados. Porque a ideia-chave é, olha, para isso chegar até a mim, eu preciso passar por uma série de players. Alguém cria o produto, revende, alguém compra e comercializa numa plataforma digital, para pensar em 4 personagens. O Marcos nos trouxe 3. Alguém cria e vai lá e paga o seu espaço para poder vender aquele produto ou pagar comissão. Pois bem, mas se esse argumento tem que ser levado em consideração, isso seria também para os supermercados. Aí eu estou negando vigência a uma regra restritiva que é do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. O Guilherme Musselin, aliás, eu falava com ele ainda hoje, é um jovem doutor, pupilo da professora Cláudia, tem trabalhos a respeito de economia compartilhada, embora eu tenha problemas sérios com a expressão economia compartilhada, porque eu penso que em regra de compartilhada ela tem muito pouco, ok? O aplicativo de transporte mais conhecido no Ocidente, Uber. O aplicativo de hospedagem mais conhecido no mundo, Airbnb. Não sei até que ponto eles podem ser, de fato, tratados como aplicativos de compartilhamento. Olhem para o dado de realidade do que é o Uber funcionando no Brasil e me deem essa resposta. Será mesmo que eu posso tratar isso como economia compartilhada? Leiam A Guerra pela Uber, do Mark Tungate, que vocês vão conseguir entender um pouco melhor essa problemática. Mas o fato é que o Guilherme vai dizer que esses marketplaces virtuais se utilizam de uma plataforma, usam a sua marca e seu prestígio, explorando a confiança dos consumidores como um ativo comercial, para oferecer no mercado produtos de terceiros, permitindo, portanto, maior alcance. Esse é um argumento interessante. Esse é um argumento bastante interessante. Opa, eu estou comprando aquilo porque eu confiei no Mercado Livre e não no Zezinho que ofereceu esse produto no Mercado Livre. E como todo mundo ganha com isso, se mais ou menos não é problema meu, consumidor, o fato é que a minha confiança precisa ser respeitada. Eu trago esse argumento de forma muito sólida, porque é o argumento de fechamento do meu doutoramento. Tá? Eu creio que eu fui a primeira pessoa que trouxe para o Brasil essa ideia. Olha, ninguém te obriga a agir, a oferecer esse tipo de atividade, a desenvolver esse tipo de atividade empresária. Estamos falando de liberdades. Se eu escolhi trabalhar como uma plataforma e eu desperto a confiança do outro por força do meu agir, da minha liberdade de iniciativa, eu preciso ser responsável pelos meus atos. E, obviamente, se há uma perda econômica, nesse contexto de uma rede de contratos, haverá esta responsabilidade. E, evidentemente, podemos somar a esse argumento que a racionalidade do chamado store-in-store digital traz benefícios aos consumidores, são notados. Eu acabo procurando por essa plataforma como eu procuro um shopping center. Por que eu vou ao shopping center? Porque eu sei que eu posso procurar em 2 ou 3 lojas aquilo que eu quero. Tá? Claro que as pessoas menos favorecidas talvez vão aos shoppings quando podem, que não são elitizados, shoppings mais simples. Para algumas dessas pessoas, o shopping segue nas lojas do centro da cidade, daqueles centros mais abandonados que toda a capital do Brasil acaba tendo. São nichos populacionais. Eu falo do meu local de fala, daquele que tem o privilégio de poder frequentar um shopping center. Mas eu procuro também nesses portais essas alternativas. A que custo? O professor Denis Verbicaro, por exemplo, lá da Federal do Pará, tem um exemplo maravilhoso quando ele aborda esse principal aplicativo de alimentação, o iFood. Me parece que é o maior que nós temos no Brasil.
e o mal que ele provoca para alguns pequenos negócios que não se sujeitam à sua lógica. O cara conseguia viver bem antes do iFood. Aí ele resolveu fazer um teste, começou bem. E depois, se eu não me sujeito àquelas regras que são sempre cada vez mais opressoras, mais opressoras, mais opressoras, ele me mata ainda mais rápido. Né? Quer dizer, é uma selvageria como aquela que parece ter orientado o capitalismo norte-americano do século XIX, de Rockefeller e outros. É isso que a gente tem visto hoje na internet. Deixa Eu eu enxergo a pegar, cadeia de, eu deixa eu enxergo a pegar cadeia esse de gancho, isso não é responsabilidade. tá? Deixa eu pegar esse Não me gancho. importa se é de consumo ou se é civil. Você tá falando de confiança que você vai ter responsabilização. E aí, a discussão aqui é boa e velha. Responsabilidade é objetiva ou subjetiva aplicável para isso e a possibilidade de inversão de ônus em relação a esse assunto. Mas para o pessoal que está ouvindo a gente entender como esse assunto não é tão simples assim, eu vou voltar para o quadro. Atalan, vê só. O que quando a gente fala Mercado Livre, tem gente que está imaginando que eu coloquei de preto aí. Ó. Eu coloquei comprador, vendedor, intermediário. De roxo, eu coloquei para vocês que existe, na verdade, três relações negociais. A relação minha, comprador, com o intermediário, me parece claramente uma relação de consumo sujeita ao CDC. E aqui eu posso ter um problema, por exemplo, em relação ao serviço oferecido pelo próprio intermediário, tá certo? Que não registrou um pagamento meu, que não registrou uma reclamação minha, etc. Eu posso ter uma relação do intermediário com o vendedor, e para mim, eu continuo, não tenho dúvida aqui, de uma relação baseada no CDC. O vendedor fez um anúncio, o anúncio não saiu no local certo, o anúncio saiu trocado, tá certo? O vendedor não foi notificado de uma mensagem que um potencial comprador enviou para ele. E aqui eu estou falando do serviço prestado pela plataforma de intermediação, e esse serviço tem um defeito. Eu estou aí no 14, vamos colocar assim, do CDC, certo? Mas eu acho que o ponto que você traz para a gente na conversa é o que eu deixei com a interrogação aqui, que é justamente o que acontece quando o comprador e vendedor se desentendem, certo? Ó, o produto não é esse, o produto chegou com um vício e etc. Porque o que acaba acontecendo? Na maioria das ações que eu vejo no fórum hoje, o intermediário some, Catalã, ele desaparece. A demanda é entre comprador e vendedor, tá certo? E aí, pessoal, vejam só, essa situação é interessante porque não só tem esse formato de negócio na plataforma que a gente está conversando. Eu não sei se vocês vão entender, eu tentei desenhar logo, em vez de desenhar enquanto eu falava, para poder ir mais rápido, mas eu vou tentar explicar isso aqui. Ó, eu continuo com comprador, vendedor e intermediário. Só que aqui é a figura, Marcos, do mercado pago. Preste atenção aos números, tá? Comprador e vendedor vão estabelecer um negócio. O comprador está com medo de mandar o dinheiro e não receber o produto, tá certo? O vendedor está com medo de mandar o produto e não receber o dinheiro. Surge a pessoa do intermediário e diz assim, ó, mediante uma módica taxinha que você vai me pagar, tá certo? Eu consigo resolver essa dúvida de vocês. Como é que eu vou fazer isso? Primeira fase, comprador, você envia o dinheiro para mim, intermediário. É como se fosse um scroll account aqui, tá? É uma conta de garantia. Depois que você, comprador, me mandar o dinheiro, número dois, eu vou dizer ao vendedor, pode despachar o produto porque o dinheiro está comigo. Bom, o vendedor recebendo a notificação vai dizer o seguinte, já enviei o produto. O vendedor vai receber na hora que enviar? Não, tá? Vai ser necessário que o comprador diga, recebi o produto, está tudo ok. Chegou para mim exatamente o que eu queria. Número 5, o intermediário vai liberar o pagamento. Meus amigos, comparem as duas situações, o tamanho da interferência do intermediário no primeiro caso e o tamanho da interferência do intermediário no segundo caso. Às vezes, o que é difícil para a gente, quando a gente fala mercado livre, a gente está falando, na verdade, de um complexo de serviços de possibilidades diferentes. De qual serviço do mercado livre você está falando? Segunda possibilidade que eu acho que a gente tem que levar em consideração aqui na nossa conversa. Ó, o jeito que eu posso anunciar o produto, as alternativas que eu tenho para pagar o produto, a ordem que o produto vai ficar aparecendo para as pessoas não é definida nem por comprador, nem para o vendedor. Amigo, às vezes eu não consigo falar com o vendedor se não for pela plataforma.
E se, por exemplo, a plataforma estiver fora do ar, eu talvez não consiga falar com o vendedor. Eu quero comprar, sei lá, uma camisa e tem lá 20 pessoas vendendo camisa. O intermediário, ele estabelece um ranking de confiabilidade e de pontuação. Olha, essa loja é selo ouro, essa loja é selo prata. Aí, na hora que dá o problema, diz assim: veja bem, eu não figuro no negócio. Eu não posso ser responsabilizado. O contrato foi celebrado direto entre vocês. Aí a gente sai da compra e venda tradicional, do contrato bilateral, e a gente vai para uma situação que eu não sei se a gente pode dizer que o intermediário é um terceiro, ou se a gente partiu para uma situação plurilateral. Mas o que eu gosto que a professora Cláudia coloca é que o vendedor é leigo, o comprador, muitas vezes, é leigo. E quem ensina qual é a forma do negócio e qual é a fórmula do negócio é o intermediário. E aí o intermediário só quer o bônus, mas não quer o ônus decorrente dos problemas dessa atividade. Então, eu gosto quando ela atrai para o âmbito de incidência do Código de Defesa do Consumidor essas possibilidades. Mas onde é que está o ponto aqui? Será que o judiciário recebe essa opinião doutrinária? Ou ele ainda está apegado ao pé da letra da legislação e vai dizer o seguinte: veja bem, essa pessoa aqui não está numa relação de consumo, ela trabalha eventualmente. Eu tenho um médico que está vendendo o carro usado dele na OLX, por exemplo. Tá? Então, a relação aqui é civil, a relação não é de consumo. E aí eu queria trazer para vocês alguns julgados, e eu tentei fazer o seguinte: onde é que essas plataformas têm sede física? Normalmente no estado de São Paulo, certo? Então eu fui para o Tribunal de São Paulo, que acaba sendo um tribunal que tem muita demanda, e peguei e fiz um recorte. Eu peguei decisões dos últimos 40 dias, tá? Para poder a gente ver como isso é recorrente. Eu quero mostrar para vocês como é que o mesmo tribunal, lidando com o mesmo personagem, o intermediário, está tratando esse assunto para ver se a gente consegue buscar um fio condutor aqui, tá? Então, vejam só. A primeira decisão, já está aparecendo para vocês, a primeira decisão é de reserva de hospedagem via plataforma do Airbnb, certo? O Airbnb é ótimo, porque ele oferece hospedagem, mas não é dono de nenhum imóvel. E veja só, no Mercado Livre, você pode anunciar de graça. No Airbnb, a pessoa que anuncia sabe que se fechar o contrato, em cima das diárias de contrato, vai ser cobrado uma taxa. Mas olha que situação interessante, pessoal. Quem é que paga o Uber? Quem paga o Uber é quem procura o serviço. Ou é o motorista? Quem paga o Uber é o motorista. Do dinheiro da corrida do motorista vai ser descontado o serviço do Uber. Quem é que paga o Airbnb? A pessoa que é a hóspede, quando vai alugar, é que faz o pagamento para o Airbnb. Agora, o que é comum ao Airbnb e ao Uber? O dinheiro da transação, que ele diz que não faz parte, que ele é mero intermediário, vai para ele. E é ele que deduz as comissões e depois manda o valor líquido para a pessoa que está oferecendo o serviço. Eu quero que vocês vejam a parte que está em negrito agora. Ó, reserva de hospedagem via plataforma Airbnb. Deixa eu só diminuir aqui a tela para eu poder conseguir ler para vocês. Ó, legitimidade passiva da ré configurada. Quem é a ré? É a plataforma. A ré integra a cadeia de consumo. Tem o dever de informação. Autores que, a despeito das imagens do local anunciado, foram surpreendidos com o imóvel em condições impróprias de higiene. Atendimento ao cliente. Autores não receberam a solução adequada para o problema enfrentado. Falha na prestação do serviço configurada. Agora, como é que é a relação da gente com a plataforma? Cláusulas que excluem totalmente a responsabilidade da ré, consideradas nulas de pleno direito. Abusividade contratual em relação de consumo que pode ser reconhecida de ofício. Indenização de R$ 5.000 à plataforma. Tá? Então, veja só, esse caso mostra quantos obstáculos a gente tem que vencer para você responsabilizar o gatekeeper, aquela pessoa que controla o negócio, aquela pessoa que criou o modelo de negócio, aquela pessoa que diz como é que você vai anunciar. Você falou do iFood, amigo. Tem uma maneira certa de você tirar as fotos dos produtos, tem uma maneira certa de você oferecer os produtos no catálogo e mais.
Se ele é só intermediário e você é que está fazendo a contratação final, por que quando alguém tem um problema e liga para o serviço de atendimento da plataforma, é a plataforma que encaminha a solução? O que é que eu tenho de clientes que me reclamam? Disse, Marcos, eu entreguei sei lá, entreguei um pedido de 5 itens, está faltando um item do pedido, a pessoa reclama comigo, reclama na plataforma, não reclama comigo, e a plataforma me dá 10 minutos para eu agir. Se eu não agir, ela decide o que vai fazer. E normalmente ela faz a solução mais fácil, ela estorna o dinheiro da pessoa. Só que dos 5 itens eu entreguei 4, tá? E aí no final das contas, muitas vezes eu não recebo nada e eu fico com 100% do prejuízo. E aí tem muita reclamação em relação a isso, tá? Aí a minha pergunta, você concorda que a empresa que oferece atendimento ao cliente, a empresa que permite divulgação de imagens falsas no seu perfil, pode integrar a cadeia de consumo e ser tratada como consumidor? Na pior das hipóteses, se você não aplicar o artigo 3º, você vai aplicar o princípio da confiança? Eu tenho dificuldade de aceitar aí uma relação sobreposta de consumo. Eu penso que todos aqueles que de algum modo buscam algum lucro são fornecedores. Eu olho para a cadeia de contratos que é necessária, feita de forma formal ou informal, pouco importa, porque é uma cadeia, né? O trabalho do Rodrigo, por exemplo, nos ajuda a pensar nisso na rede de Perfeito. contratos perante o consumidor. Ah, mas é que, sinceramente, eu não vejo tanta diferença entre os princípios presentes no direito do consumidor e aqueles que orientam o nosso direito civil para resolver os problemas. Tá? Eu não vejo tanta diferença, porque a gente quer queiramos, quer não, a gente tem um direito civil que ele é intervencionista. Tá? Que ele abandonou há muito tempo a ideia de autonomia da vontade e trabalha com a noção de autonomia privada. Né? Que trabalhamos, queiramos ou não, porque seja com Perlingieri, Fachin, Paulo Lobo, Tepedino ou com Kelsen, a consolidação do direito. Não dá para a gente ignorar essa ideia de sistema jurídico orientado na Constituição. Isso me faz pensar também em máxima reparação, numa tutela mais efetiva. Então, a ideia de liberdade de iniciativa, ela não está circunscrita ao caput do artigo 170 da Constituição, mas sim o atendimento de aquelas outras balizas. Então, pouco importa se é direito do consumidor, se é direito civil, eu vou resolver o problema do mesmo modo. Porque qual a diferença que eu tenho na incidência de um ou de outro como solução teórica? A possibilidade de incidência na relação de consumo do artigo 6º, inciso 8º, que é aquele que diz respeito ao que falsamente se chama de inversão do ônus da prova, porque inversão não há. Há simplesmente um olhar um pouco menos crítico, um pouco menos exigente na prova que precisa ser produzida pelo autor, aquele que bate as portas do judiciário, no caso do consumidor. E eu acho que Olha, você você é fornecedor que vai ter que fazer uma prova mais efetiva, mais cabal aqui, porque a narrativa do consumidor está coerente. Ela é verossímil. Está bem, sabe? Mas de uma nessa sua relação fala, interna, Marcos, eu não vejo problema em não haver incidência da defesa do consumidor. nessa sua fala, eu quero ilustrar com 2 casos que eu separei aqui da mesma plataforma, do LX. E a gente ainda tem o problema hoje de que há uma falta de uma regulamentação específica, gera uma loteria jurisprudencial, tá? E aí, o que é que acontece? Eu vou mostrar para vocês uma decisão do dia 10, 2 dias atrás, e uma decisão de ontem, certo? Do mesmo tribunal, em relação à mesma plataforma, em situações parecidas, certo? Então, vamos lá. E a minha pergunta para vocês que estão nos assistindo, e depois para o nosso expositor, professor Catalã, é: qual das decisões você está alinhado ou você não está alinhado com nenhuma delas? Vamos lá, para vocês verem como é que está a situação. Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela com vocês para poder vocês verem isso aqui. Vamos lá, compartilhamento da tela, só estou esperando carregar. Pronto. Ó, vejam só. Primeiro, venda de notebook por meio da plataforma OLX. Eu destaquei de amarelo. Golpe do falso pagamento. Falso e-mail enviado por estelionatário que induziu o apelante a efetuar transferência por Pix a título de tarifa a terceiros que não fazem parte da lida.
danos materiais e morais que não podem ser imputados aos bancos requeridos ou à plataforma OLX. Autora vítima de golpe, que não atuou com a cautela necessária para assegurar a regularidade do negócio. Catalã, fortuito externo, afastar a aplicação da súmula 479 do STJ, sentença mantida e ainda com majoração de honorários. Eu acho que vocês vão concordar comigo que eu acho que esse é o caso mais clássico dentro da jurisprudência do STJ. Distinção de fortuito interno e fortuito externo e, tá certo? Imputação da responsabilidade àquele que foi imprevidente, aquele que foi descuidado, aquele que foi desleixado. Essa é a decisão do dia 10, meu amigo. Olha a decisão do dia 11 do mesmo tribunal num assunto similar. Lá vou eu. Ó, alegação de fraude na compra de veículo. No primeiro caso era um notebook, aqui é um veículo. Com publicidade vinculada por meio de site da coopelada OLX. Tá? De novo, golpe de OLX, golpe intermediário. O que me interessa está em negrito. Prestação de serviço gratuito disponibilizado pelo OLX, que, ante a completa falta de segurança e de controle, permite a sua utilização para práticas criminosas, não sendo razoável que receba proteção contra as sanções. Setor de alta tecnologia que não pode fornecer meios para a prática de crimes. Pessoal, e aí vai continuando para o próximo intermediário. Nesta mesma orientação, a prestação de serviço pelo Banco C6, que, embora tecnologicamente tenha condições de filtrar a escolha para contratar seus potenciais clientes, com exigência e a conferência de endereços reais e fiscalização de informações prestadas por ocasião da formação do contrato, nada faz nesse sentido. Desídia que permite a execução das mais variadas fraudes, pois os valores depositados nas contas bancárias de sua responsabilidade são imediatamente sacados ou transferidos sem que haja meio de rastrear os fraudadores. Responsabilidade caracterizada. OLX e Banco C6 que atuam em ambiente sensível e que exige prestação de serviço seguro, sob pena de suportar eventuais consequências lesivas ocorridas. Universo de atuação que não admite inocentes. Tá certo? É a segunda decisão do dia 11. E aí, veja, a gente tem o primeiro caso, fortuito externo. O segundo caso, fortuito interno. E, basicamente, o mesmo cenário. Alguém está tentando vender um produto, só que acontece que esse produto não está verdadeiramente à venda, é uma fraude, e você envia para o comprador incauto um boleto que é falso ou um código Pix de uma terceira pessoa. Então, logo o dinheiro entra na conta do terceiro, é transferido imediatamente e você fica sem o bem e você fica sem o dinheiro. Minha Me pergunta pergunto qual para é a ti. cautela que eu teria que tomar numa situação como essa. Telefone para. Estou conversando com uma pessoa. Parte do pressuposto que a pessoa teve o seu cadastro checado pela plataforma. Porque o LX não cobra. Mas como é que vive? Qual é a fonte de renda? O fato de não cobrar não quer dizer que a atividade não seja remunerada, que não há lucro com a atividade. Aqui é que nem caderneta de poupança. Então eu tenho caderneta de poupança, como eu não pago para ter caderneta de poupança, o serviço não é remunerado? É falacioso esse argumento para atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor como atividade onerosa, uma atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. Mas Para aí vem, você, interno ou o externo? valor do bem tem influenciado, e, obviamente, quem julga o olhar mais liberal, mais social, faz uma diferença absurda. E é esse que a gente tem que conviver. A gente tem que conviver com a diferença. A gente tem que conviver analisando os argumentos que a gente vai utilizar. Tá? O que se coloca aqui a situação é que eles estão dizendo que a falha não é do serviço. O serviço consiste em aproximar as pessoas e isso foi feito. Mas que a pessoa que foi a compradora não teve a cautela necessária para verificar o vendedor. Aí você coloca o seguinte, mas ele não está na plataforma, a plataforma não certifica as pessoas. O juiz diz na decisão que não, e que a plataforma é utilizada rotineiramente para esse tipo de situação. Se ele admite que é uma rotina utilizar a plataforma para golpe, ele está afastando o fortuito externo. Ele está dizendo que aquilo ali faz parte da atividade, do dia a dia da atividade, que é risco inerente àquela atividade.
O curioso dessa decisão é que ele, basicamente, nem discutiu a incidência do Código Civil. Ele já partiu do pressuposto do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor e colocou todo mundo numa cadeia de consumo e estabeleceu todo mundo de solidariedade. Nesse caso, o intermediário e quem fez o meio de pagamento. Lembra que eu disse a vocês que não tinham só três figuras nessa história? Quando você decide pagar pelo cartão de crédito, quando você decide pagar pelo Pix, você precisa de uma empresa que facilite o pagamento. Então, além do intermediário, você passa a ter uma quarta pessoa que está envolvida nesse negócio, tá certo? E essa decisão, se essa segunda decisão que eu coloquei para vocês, coloca todo mundo dentro do guarda-chuva da cadeia de fornecimento que está sendo estabelecida aí. Eu acho que essa é a tendência. Eu acho que a tendência que eu vejo nas decisões, e tem várias aqui, tem decisão sobre intermediação de ingresso, tem decisão sobre sites de compra de criptoativos. A decisão, a jurisprudência mais recente tende a tratar isso na ótica do Código do Consumidor, entendendo que há uma relação onerosa indireta, que a remuneração se dá com o uso dos dados da agente com a venda de espaço de publicidade, e que, a partir daí, tem que se assumir o risco dessa atividade. Tá? E aí eu vou sugerir ao pessoal, Marcos, um livro da professora Cláudia com o Lorenzetti e o Bruno Mirage. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, que eu estou com uma tela de fundo aqui, mas eu vou dizer o nome do livro para vocês. Contratos de Serviços em Tempos Digitais. É uma colaboração Brasil e Argentina, tá? Que tem aí uma referência bem interessante em relação a esse assunto, com muitos casos concretos para serem analisados. Na verdade, o livro é uma coletânea de textos de quatro autores diferentes e Trabalho tem muito um legal. nexo, tá? Eu acho que vale a pena para vocês que estão assistindo e querem aprofundar esse assunto, tá? Terem uma leitura como ponto de partida. Mas, meu amigo, eu odeio abusar da sua boa vontade. Você está aqui com a gente há 1 hora e meia, tá? Eu vou te passar a palavra para suas considerações finais. Nossa vida vai continuar aqui. A gente vai continuar com a aula mais um pouquinho, mas a sua presença aqui já valeu pelo mês da aula da gente e eu sei que você está deixando muitos insights, muitas ideias para o pessoal. Então, meu caro, eu vou devolver para você a palavra para suas considerações finais, meu amigo. Eu só tenho a agradecer sinceramente falando, eu ficaria mais 1 hora e meia com vocês, não tivesse eu vindo para o escritório à 1 da tarde e sigo sem comer desde então. E Elisa já mandou uma mensagem aqui, falou, ó, a Ayla tá com fome, tá querendo comer. E a Lola também, que é meu Golden, tá? Então, pessoal, o Marcos deixa para vocês depois meu e-mail, deixa o endereço do Instagram, eu estou à disposição. Me inscrevam, tá? Professor, a gente estava junto lá, professor Erhard, estou com uma dúvida aqui, me sugere uma leitura ali, eu estou super à disposição para voltar em outras oportunidades também. Eu espero que aquilo que eu preparei tenha provocado algumas angústias, porque essa é a minha ideia como professor. Sempre fazer provocação, criar desassossego. É uma escolha metodológica, tá bom? Deixo um beijo nos corações de vocês. Xará, estamos juntos, tá? Fiquem em Valeu. paz. Tchau, Um abraço, pessoal. meu amigo. Boa noite para você. Valeu.